após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Vou ler o versículo 24 de novo, que diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pode se assentar no nome de Jesus. Prometo encerrar, falar aquilo que o Espírito de Deus ardeu no meu coração, tentando ao máximo não fugir do tema que está no capítulo 3, do versículo 18 de Malaquias. Irmão, tudo tem uma raiz. Toda conversa tem um motivo, toda reunião tem um propósito, todo culto tem um objetivo. Aleluia. E o Evangelho não é diferente. O Evangelho tem um propósito, o Evangelho tem um objetivo, o Evangelho tem uma raiz, o Evangelho tem um porquê. O Evangelho tem um para quê? O Evangelho tem os seus mistérios. O Evangelho tem a sua raiz. O Evangelho traz consigo a sua simplicidade, que carrega como carro-chefe a simplicidade, carrega a responsabilidade. E mais do que a responsabilidade, a fidelidade, a cobrança de fidelidade. O Evangelho não é para quem gosta, o Evangelho é para quem quer. O Evangelho não é para quem acha legal pregar, o Evangelho não é para quem acha legal tocar, o Evangelho não é para quem acha bonito louvar. O Evangelho não é para alguém que acha legal vir para o culto com uma roupa diferente do nosso dia a dia. O Evangelho vai muito além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. O Evangelho vai muito além do que aquilo que aqui eu posso tentar ao máximo explicar. O Evangelho contigo traz as suas raízes de pessoas que acreditavam tanto nesse Evangelho, que criam tanto nesse Evangelho, que gostavam tanto desse Evangelho, que sentiam poder mais do que só a palavra, mas o poder do Evangelho. Essas pessoas sentiram que elas estavam dispostas a literalmente, eu vou repetir, a literalmente morrer por causa dessa palavra, morrer por esse poder, morrer por esse Jesus, morrer por alguém que muitos de nós, todos nós não vimos, mas acreditamos, porque essa palavra diz que ele veio, porque essa palavra diz que ele andou aqui, porque essa palavra diz que ele caminhou no meio dos homens, porque essa palavra diz que ele deixou um trono de glória, desceu, se transformou como homem, sofreu como
nos traz, consequentemente, na posição de servo. E o que é posição de servo? O servo nunca tem no seu vocabulário a palavra porquê. O servo não carregava no seu vocabulário a palavra para quê. Um servo nunca perguntava ao seu Senhor até quando. São palavras e dúvidas que nós somos os servos diferentes, que carregamos e muitas das vezes usamos essas perguntas. Mas a palavra servo vem de servir, e alguém que serve não tem opção de perguntar por quê, não tem opção de perguntar para quê, não tem opção de perguntar até quando. Simplesmente ser fiel à palavra que o seu Senhor liberou para ele, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Simplesmente o fato de querer obedecer ao seu Senhor era suficiente. O servo entendia: não sei para quê, mas eu não posso perguntar para ele, porque o que ele falou eu tenho que fazer, e ponto final. É o suficiente. Alguém vai escrever e vai dizer: mesmo vocês sendo servos e vocês fazendo o que ele manda, as suas obras são como um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? As mulheres nos seus dias de menstruação naquela época usavam pano e era chamado de trapo de imundícia. Aí Jesus vai dizer: e mesmo o servo fazendo só o que é pedido para ele, as suas obras elas são tão fracas, são tão miseráveis, são tão poucas, são tão rasas, e são como os trapos de imundícia. Imagina a multidão ouvindo Jesus dizer: vocês querem ser servos, vocês não conseguem fazer o básico, vocês não conseguem fazer nada sem me questionar o porquê, não pode viver nada sem questionar tudo aquilo que eu faço, porque se você não entender, você não consegue dormir direito, porque se o servo de hoje não entender, o servo não consegue vir para o culto, se o servo de hoje não entender, o servo não consegue vir para a igreja com um sorriso no rosto, levantar a mão e dar glória ao nome dele, ao seu Senhor. Hoje o servo precisa que o seu Senhor explique tudo, e alguns precisam até que o seu Senhor desenhe, mas eu vim trazer uma palavra do céu para a nossa vida hoje. O céu nos trouxe hoje para dizer para nós: não se esqueça que eu te chamei de servo, não se esqueça que eu não chamei você como dono da casa, chamei você como servo do dono da casa. Servo, o servo tem o seu papel, o servo tem a sua responsabilidade. E passou-se mais de 2000 anos, e a responsabilidade do servo não mudou. Passou mais de 2000 anos, as gerações passaram, as pessoas mudaram, só que a palavra que traz o Evangelho permanece de pé e ainda não mudou. Uns ainda estão tentando agradar a si mesmos, tirando versículos dessa palavra. Uns estão tentando agradar a si mesmos, distorcendo o versículo para se autogloriar, para fazer o que é pecado, achar que é certo. Mas essa palavra não mudou. Mas o servo dela, o dono dessa palavra não mudou. O pai dessa palavra não
uma sinceridade, mas a verdade é se todos nós soubéssemos a responsabilidade do servo, soubéssemos o nosso realmente lugar, a gente fazia de tudo para estar aqui no dia do culto. A gente fazia de tudo para chegar aqui no dia do culto. Por quê? Porque a casa do nosso Senhor, aqui é o lugar que o Senhor dá ordem para o servo. Oh meu Deus! Aqui é o lugar que o Senhor traz direção para o servo. Eita Jesus! Aqui é o lugar que o servo desesperado tem uma direção. Que o servo desesperado tem consolo, que o servo confuso recebe o abraço do seu Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aqui é o lugar aonde o Senhor chama o servo e diz: não desanima não, Jesus venceu. Nosso irmão mais velho, quem é Jesus? O nosso irmão mais velho venceu, e se ele venceu, vocês também vão vencer. Vocês também vão vencer. Vão vencer. Vão vencer. Jesus começa pregando, chamando os seus discípulos. E depois que Jesus chama 12 discípulos, e todos os discípulos, e não só os discípulos, mas a multidão que segue Jesus e os discípulos, conhece o maior castigo do Império Romano. Qual é o maior castigo, um dos maiores castigos do Império Romano? O castigo é a cruz, é a morte humilhante de cruz. É o maior tipo de humilhação e de morte e de castigo que o Império Romano usava. Então, todos sabiam do maior castigo do Império Romano que Jesus vai fazer. Jesus vê que a multidão segue ele. Jesus vê que a multidão está perto dele. Jesus vê que a multidão está seguindo ele. Mas vê que a multidão que segue ele, que a multidão que está atrás dele, que a multidão que gosta de ouvir a palavra dele, é a mesma multidão que não quer ter compromisso com ele. Aí ele vai parar a multidão, vai chamar todo mundo, e vai chamar principalmente os seus discípulos, e vai dizer: vocês querem me seguir sem compromisso? Vocês querem o Evangelho sem compromisso? Vou ensinar para vocês um segredinho. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se alguém quer servir o Evangelho do meu lado, renuncie às suas próprias vontades, renuncie os seus desejos, renuncie às suas emoções, renuncie os seus sentimentos, renuncie às suas raivas, às suas emoções maiores, exacerbadas, e tome sobre vocês a cruz que vocês tanto têm medo de padecer. Renuncie sobre e pegue sobre vocês a cruz que tanto vocês têm medo de ir para lá. Tome cada um de vocês a sua cruz, coloque sobre o seu ombro e vão embora comigo. Porque Evangelho não é só vir para o culto, é ter compromisso com Jesus. O culto é ter compromisso com Jesus da palavra, é ter compromisso com Deus do Evangelho. O compromisso, irmão, é quando se fala do compromisso que muitos de nós não recordam. Olha só.
só, os discípulos estão mais ou menos quase um ano com Jesus. Então os discípulos foram de Jesus, já ouviram alguns milagres de Jesus, já ouviram algumas pregações de Jesus. Pedro já viu Jesus multiplicar pão e peixe. Pedro já viu Jesus ao seu barco para pescar onde não tinha, só para o nome dele ser glorificado. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus aqui, na verdade, ele não disse isso para a multidão. O texto diz que ele diz aos seus. Então vamos lá, Jesus não está dizendo renuncie a si mesmo para quem não conhece. Jesus não está dizendo renuncie a si mesmo para alguém que não sabe. Jesus não está dizendo renuncie a si mesmo para alguém que não entende. Jesus não está dizendo renuncie a si mesmo para alguém que não segue ele. Jesus está dizendo para alguém que está do lado dele. Jesus está dizendo para alguém que está de manhã com ele. Jesus está dizendo para alguém que está à tarde com ele. Jesus está dizendo para alguém que está à noite com ele. E Jesus está dizendo para alguém que passa a madrugada com ele, às vezes no monte. Quando não está no monte, está dentro do barco atravessando de um lado para o outro. Então Jesus não está dizendo renuncie a si mesmo para alguém que não conhece. Porque a gente prega esse texto aqui e prega para quem não conhece, achando que é para eles. Só que o texto não está dizendo que Jesus está falando para alguém que não conhece. Jesus está dizendo para alguém que conhece, para alguém que anda, para alguém que ouviu falar, para alguém que já viu milagre, para alguém que já conhece, para alguém que já sabe, mas está fingindo que não sabe porque não quer ter compromisso. Conhece Jesus que está pregando e por conhecer está dizendo que negócio que é esse? Eu só vou seguir aqui para ver o que ele está fazendo e está bom demais. Eu vejo os milagres, está ótimo. Eu acompanhar ele para ouvir a palavra e da glória, está ótimo. Aí Jesus para no capítulo que a gente leu 16, o versículo 24, e para conversar com o crente, e chama o crente assim: crente, é o seguinte, se vocês querem ir mesmo comigo, renuncie a si mesmo. Eita, meu Deus, se você é crente, diz que é crente, diz que gosta, diz que me conhece, aqui é mais estreito, Pedro. Aqui não é só o seu pastor da igreja, aqui não é só cuidar da bolsa do dinheiro, aqui não é só louvar, aqui não é só ver o milagre acontecer e a palavra ser pregada. Se vocês querem ter compromisso comigo, e se vocês querem orar no céu, eu vou falando de vocês, não, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz, aí sim você me segue, aí sim você me segue. Existem duas coisas que a gente confunde: fruto e obra. O que faz, o que leva a gente para morar no céu, não é o que eu faço aqui. Isso aqui não é fruto, isso aqui é obra. Eu vou repetir para a gente entender isso. O que leva a gente para morar no céu não é a obra que eu faço, mas é o fruto que eu tenho. E sabe quem conhece o fruto que você tem? Quem convive com você na sua casa. Sabe quem conhece o fruto que você tem? Quem convive com você lá no seu trabalho. É isso. Jesus está dizendo, renuncie a si mesmo. Jesus está dizendo, gente, não é a obra de vocês. Não é quantas vezes você está no culto. Não é quantas vezes você cantou ou vai deixar de cantar. Não é quantas vezes você pregou ou vai deixar de pregar. Não é quantas vezes você veio ou deixou de vir. O que vai fazer você ter compromisso comigo não é a obra que você faz, mas é o fruto que você dá. Vou repetir, não é a obra
vai dizer: gente, pega sobre vocês a sua cruz. Então ele poderia falar qualquer coisa, qualquer coisa, mas não, ele vai falar sobre a cruz. Existia pelo menos, existe antigamente, três tipos de cruz. O Império Romano usava 3 desses tipos de cruz para crucificar os seus inimigos, vamos dizer assim. A cruz que a gente conhece, que é a cruz de Jesus foi crucificado, tem a cruz em T, que é a cruz em T. Em vez de ter um pedaço de madeira na horizontal, traçando no meio da vertical, a cruz em T, esse que está na horizontal, ele não fica no meio, ele fica em cima. Então eles também usavam esse tipo de cruz. E o terceiro tipo de cruz que eles usavam era a cruz em X, que a gente conhece, que alguns vão ter visto em filmes. São os tipos de cruz que o Império Romano usava para torturar. E qual que era o pior deles? O tipo de cruz que a gente conhece, que é o de Jesus. Então, toda vez que se usava e se falava o termo cruz, da forma que Jesus usou, gera espanto, gera arrepio, gera medo, gera pânico, dizendo: como assim? Ele está dizendo que eu preciso pegar uma cruz, que provavelmente, se um dia eu for para aquela cruz, eu não vou aguentar o peso dela, ou vão me queimar vivo, ou vão deixar lá em cima para morrer. Aí Jesus está dizendo: renuncie a si mesmo e pegue a sua cruz. Deus está dizendo: sabe o que é que você tem mais medo e nunca passa? Sua cruz. Coloca ela nas costas, aí sim a sua vaga está garantida. A vaga não é garantida só para quem gosta da obra, a vaga é garantida para quem gosta da cruz. Eu vou repetir isso aqui para a gente entender. A vaga não é garantida para quem gosta só da obra. Eu não estou dizendo para não fazer, eu estou dizendo que Jesus está indo além da obra. Jesus está dizendo: não é a obra, não é só a obra, gente, é a cruz. A vaga não é para quem gosta da obra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A vaga é para quem gosta da cruz. Porque a obra cansa e você desanima, mas a cruz é compromisso. Se um dia a obra cansar, você ainda vai ter lugar do compromisso guardado, vai ter lugar da intimidade guardado. Deus, hoje eu estou mal, não dá para fazer a obra, mas ainda tem o fruto, mas ainda tem a cruz, mas ainda tem o compromisso. Deixa eu trazer uma palavra de ânimo para você. Não te perseguindo sem motivo, estou inventando de você sem motivo, estou falando de você sem motivo. As coisas estão dando errado, mesmo você fazendo tudo certo. Eu vim te dar uma palavra, é a cruz que o céu preparou para você. Não é o diabo que está te oprimindo, é você dizendo: carrega a cruz da glória. Muitos de nós só chegamos hoje nessa terça-feira aqui, não foi por causa da obra. Chegamos aqui porque está pesado. Deus dá uma direção, Deus fala alguma coisa, Deus faz alguma coisa, porque eu não sei mais o que fazer. Tudo que era para fazer eu fiz, e mesmo assim deu errado. O céu está dizendo: pega a tua cruz, pega a tua cruz. A tua vaga está garantida pela cruz, pela cruz, pela. Ai, 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 ai. A cruz está te fazendo orar mais e você não percebeu. A cruz está te trazendo para um culto mais vezes e você não percebeu. A cruz está te ensinando a jejuar e você não entendeu. A cruz está te dizendo: cante em casa mesmo sem saber cantar. A cruz está dizendo: coloca uma pregação para ouvir mesmo sem entender. É a cruz dizendo: eu estou te aproximando de mim e você não está percebendo.
perdoar. A cruz atrai a gente, não dizendo para a gente, mas fazendo pela gente. Enquanto a gente espera a voz, a mão está trabalhando, e essa mão faz com que o poder da cruz nos traga para perto. E no lugar que você disse que não está mais, aquilo que você disse que não ia fazer mais, a oração que você disse que não virá mais, o culto que você disse que não estaria mais, olha você aí, olha eu aqui, ô Jesus, por quê? Porque a cruz está te atraindo para perto dele de novo. Aí você vem para o culto reclamando da cruz, aí a gente vem para o culto falando que não aguenta mais a cruz, mas o céu está dizendo para nós hoje aqui, está doendo, não está entendendo, está te fazendo orar, oh glória a Deus, está te trazendo para o culto, oh glória a Deus, está te trazendo para a igreja, glória a Deus, está te fazendo renunciar, glória a Deus, o que é isso aí? É a cruz te atraindo, é a cruz te atraindo, é a cruz te atraindo, é a cruz, é a cruz. Eu vou chegar no final, semana que vem. A Bíblia vai dizer, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Eu vou ler de novo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Oh meu Deus! Jesus está ensinando alguém que já é crente. Repeti, Jesus está ensinando alguém que já é crente. E está dizendo para eles: vocês querem mesmo esse evangelho? A gente quer, Jesus. Vocês querem mesmo seguir? A gente quer. Você quer mesmo estar do meu lado? A gente quer, Senhor. A gente vai, não tem problema. Vão ter que entender que para ganhar a vida comigo, vai ter que perder a vida aqui. Vai ter que ter mais prazer com a palavra e menos prazer no que te traz conforto. Porque a palavra não é conforto, a palavra não é só conforto, a palavra do Evangelho, na sua raiz, é confronto. O conforto que nos traz aqui no mundo. Jesus está dizendo: vocês querem o Evangelho que eu estou pregando para vocês? Vai ter que aprender a viver longe do conforto e perto da minha palavra. Vão perder a vida do conforto, mas vão ganhar a vida no céu da eternidade, da eternidade, da eternidade, da eternidade. Os romanos estavam reclamando: Paulo, estou cansado da cruz, eu estou cansado da tribulação, Paulo. O culto está ficando difícil, o culto está uma bênção, mas está difícil. Por quê? A gente não pode gritar muito, senão os romanos
pronta, mas que vai te levar para a glória. Aí Jesus vai escrever para uma outra igreja. Eu vou encerrar aqui. Olha a outra igreja, a igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16. Ele vai dizer: gente, vocês têm que entender que vocês não lutam por aquilo que está aqui na terra. Vocês não entram no mundo por causa de alguma coisa aqui na terra. Vocês não vêm para cá e renuncia tudo que renuncia e diz não para tudo que tem que dizer não por causa de alguma coisa aqui na terra. Não é para o seu conforto. Se está confortável, está errado. Se está confortável, está difícil, está diferente. Eu costumo dizer, passou mais de uma semana tranquilo, tem alguma coisa errada. Eu chego em casa de manhã, está muito tranquilo, já faz mais de 5 dias. Se prepara que lá vem bom. Aí Paulo vai escrever para Tessalonicenses, vai dizer: gente, eu vou lembrar vocês por que vocês estão aqui. Eu vou trazer a memória de vocês do porquê que vocês estão aqui. Versículo de número 16. Versículo de número 15 do capítulo 4. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do nosso Senhor, não precederemos que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e vamos encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns outros com essa palavra, consolem os seus irmãos com essa palavra. Qual é a palavra de conforto? Vai passar, existe uma morada preparada, e não é nós a egoísta, existe uma morada preparada, e não é o homem, existe uma morada preparada, e não é Brasil, não é Itália, não é Portugal, não é Maldivas, existe uma morada preparada, e ela está em cima, e ela está acima das nuvens, e ela está acima das nuvens. E eu encerrei com uma pergunta: quem é você? Eu encerrei com uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem é você? Por que a pergunta quem é você? Porque aqui só temos um papel, você serve, do pastor ao recém-convertido, você serve. A pergunta que eu deixo é: quem é você? Quem somos nós na presença de Deus? Deus abençoe o nome de Jesus.